Então, para solucionar um sistema de equações lineares por matriz, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos aqui, vamos imaginar aqui 2x mais 2y igual a 2, menos x menos 4y igual a 1. O que nós vamos fazer? Bom, eu vou criar aqui uma matriz dos coeficientes 2, 2, menos 1, menos 4, uma matriz 2 por 2, que é a matriz dos coeficientes, e aqui ao lado o vetor resultado, que é a matriz 2, 1. O que eu faço inicialmente? Eu vou calcular primeiro o determinante desta matriz dos coeficientes. E o determinante dessa matriz dos coeficientes, 2, 2, menos 1, menos 4, será diagonal principal, 2 vezes menos 4, menos 8, menos a multiplicação da diagonal secundária, que é menos 2. Isso dá menos 8 mais 2, que dá menos 6. Então eu tenho que o determinante dos coeficientes é menos 6. Quem é x? X será alguma coisa sobre menos 6. Y será alguma coisa menos 6. Que coisa é esta? Bom, é outro determinante que eu tenho que calcular para x e para y. Como é que eu encontro esse determinante? Muito simples. Eu vou pegar o vetor resultado e colocar para x no lugar de x, dos coeficientes de x na matriz dos coeficientes. Então, em vez de 2 menos 1, eu tenho agora 2 e 1. O y eu mantenho, 2 e 4. Para calcular y, eu jogo este vetor resultado no lugar do coeficiente de y na matriz dos coeficientes. Então, em vez de 2 menos 4, vai ser 2 e 1. Eu repito o valor de x. Fazendo essa conta, nós temos 2 vezes 4, que é a diagonal principal, 8, menos a secundária, 2. Tudo isso sobre menos 6, que é 6 sobre menos 6, que é igual a menos 1. Ou seja, x é igual a menos 1. Y, nós temos 2 vezes 1, 2, que é a diagonal principal, menos a secundária, que é menos 2. Tudo isso menos 6. 2 menos menos 2 é 4 menos 6, que é menos 2 terços. Ou, se você preferir em termos de decimais, 0,666. Então, a solução do sistema de equações 2x mais 2y igual a 2 e menos x menos 4y igual a 1 é x igual a menos 1 e y igual a menos 2 terços. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Vamos fazer aqui um segundo. 2x mais 2y igual a 2 e x mais y igual a 1. Vamos tentar resolver esse sistema para ver o que acontece. Novamente, o que é que eu tenho? Eu vou fazer aqui a matriz dos coeficientes. E eu quero aqui 2, 2, 1, 1. E tenho a matriz vetor resultado, que é 2, 1. Vamos calcular primeiro, da mesma forma que a gente fez até agora, a matriz dos coeficientes. E ao fazer esta conta, 2, 2, 1, 1, eu tenho que 2 vezes 1 é 2, que é a diagonal principal, menos a secundária, que é 2, que é igual a 0. Eu tenho agora que o determinante dos coeficientes deu 0. O que é que isso significa? Ora, se x vai ser alguma coisa dividido por 0 e y será alguma coisa dividido por 0, nós sabemos que não existe divisão por 0. Se não existe divisão por 0, então não há como prosseguir com esse cálculo. Se não dá para prosseguir com esse cálculo, significa que esse sistema não é como os dois anteriores, onde a gente conseguiu encontrar x e y. Quando você tem um sistema, deixa eu fazer aqui uma observação.
Quando você tem um sistema onde você encontra um valor qualquer de x e você encontra um valor qualquer de y, esse sistema a gente chama de um sistema possível e determinado, ou pela sua sigla SPD. Quando é que nós temos então um sistema que seja possível e determinado? Sempre que o determinante dos coeficientes for diferente de zero. Então, quando você faz a sua solução de um sistema de equações lineares por matriz e você encontrar que o determinante dos coeficientes não seja zero, o que significa? Significa que o sistema tem resposta e é possível calcular esta resposta. Você pode determinar esta resposta porque o determinante dos coeficientes deu diferente de zero. Se ao contrário, como neste caso, o determinante dos coeficientes deu zero, significa que você não terá como encontrar x e y. O que significa então? Qual é o tipo de sistema quando nós temos que o determinante dos coeficientes é igual a zero? Bom, para isso a gente precisa prosseguir ainda um pouquinho, ainda que eu saiba que eu não possa fazer essa conta. O que eu vou fazer? Eu vou calcular x. Perceba o que acontece quando eu queira calcular x. Eu vou pegar o valor da matriz resultado e colocar no lugar de x. Quando eu substituo 2, 1 nessa equação, nessa matriz, eu tenho 2, 1, que é esse 2, 1, substituindo esse 2, 1, e eu tenho 2, 1. Fazendo essa conta, eu vou ter que 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 2, 2, eu tenho que 0 sobre 0. Se você fizer com y, você vai encontrar exatamente a mesma coisa, 0 sobre 0. E o que significa isto? Significa que o sistema tem infinitas soluções. E quando um sistema tem infinitas soluções, ou seja, quando ele dá 0 sobre 0, a gente identifica esse sistema pela sigla SPI. É um sistema possível, só que é indeterminado, pois existem infinitas soluções. E como é que eu sei que esse sistema tem infinitas soluções? Porque eu fiz o cálculo e deu 0 sobre 0. Quando dá 0 sobre 0 é porque o sistema é possível e indeterminado. Quando o determinante dos coeficientes dá diferente de 0, ele é um sistema possível e determinado. Vamos prosseguir que nós temos ainda mais um caso. Vamos aqui, x mais y igual a 4, 4x mais 4y igual a 1. Vamos fazer aqui esse sistema, a resolução desse sistema. Matriz dos coeficientes. Eu tenho 1, 1, 4, 4. É uma matriz 2 por 2. E o vetor resultado é uma matriz 2 por 1, 4, 1. Vamos proceder ao cálculo do determinante dos coeficientes, que é esta matriz aqui. 1, 1, 4, 4. Você já deve ter percebido aqui o que vai acontecer. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1 é 4. É 0. Então, novamente, o determinante dos coeficientes deu 0. Se o determinante desses coeficientes deu 0, então esse sistema não é determinado. Ele não é SPD. Então você vai dizer, bom, então ele é SPI? Vamos prosseguir para ver o que acontece. Calculando o x, eu sei que vai ser alguma coisa sobre 0. Quem é x? Eu vou pegar o 4, 1, que está no lugar da matriz vetor, na matriz resultado, ou vetor resultado, e colocar no lugar de x, da matriz dos coeficientes. Então eu vou ter 4, 1, que é 4, 1 no lugar do 1, 4, que representava o x, e vou repetir o y, que é 1, 4. Fazendo essa conta, nós temos 4 vezes 4, 16, menos 1, 15 sobre 0. Isto na matemática não existe. Se isto não existe, significa que esse sistema não tem solução. E se o sistema não tem solução, esse sistema nós chamamos de um sistema impossível, ou por sua sigla SI. Aí você pergunta, mas
Será que eu tenho que realmente fazer todos esses cálculos para dizer se um sistema é possível ou impossível, ou se ele é determinado ou indeterminado? Não, não precisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece. Vamos pegar aqui um sistema 2x mais 2y igual a 8 e um sistema 4x mais 4y igual a 16. Perceba o que eu tenho aqui. Eu tenho que esta equação de baixo é metade da de cima, ou que a de cima é 2 vezes a de baixo. Ou seja, os dois sistemas são proporcionais. Perceba, 2 sobre 4, 2 sobre 4, 8 sobre 16, que é 1 meio igual a 1 meio igual a 1 meio. Quando isto acontece, o sistema é SPI. Ou seja, o sistema é possível, só que é indeterminado. Ou seja, tem infinitas soluções. Quando eu tenho um sistema do tipo menos 3x menos y igual a 10, menos 6x menos 2y igual a menos 7. Perceba que agora os dois sistemas não são todo proporcional, mas isto aqui é. Esses dois pedaços da equação são proporcionais. Perceba que menos 3x vezes 2, menos 6x, menos y vezes 2, menos 2y. Ou seja, menos 3 sobre menos 6 é igual a menos 1 sobre menos 2. Porque simplificando aqui e cortando o sinal com sinal, eu tenho 1 meio igual a 1 meio. Ou seja, essas duas partes da equação são proporcionais. Não todas, como a de cima. Porque a terceira parte é diferente, que é 10 sobre menos 7. Então, quando eu tenho a parte dos coeficientes sendo proporcional, mas do resultado não, então esse sistema é SI. Não possui soluções. Por último, quando é que um sistema é SPD então? O sistema é SPD quando não há proporcionalidade nenhuma na matriz dos coeficientes. Aqui, por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos 2 sobre 1 e eu tenho 4 sobre menos 3. Eles são diferentes, essas duas equações, na matriz dos coeficientes. Então, esse sistema é SPD, ou seja, possui solução. E aí é só proceder ao cálculo da solução. Outro exemplo é x mais 2y igual a 10, 2x menos y igual a 20. Vamos fazer aqui a proporcionalidade, ver se existe. Quem é x? X é 1. Então, 1 sobre 2. E aqui eu tenho 2 sobre menos 1. Eles são iguais? Não, eles não são, são diferentes. Então, se são diferentes, novamente, é um sistema possível e determinado. Esse sistema tem solução. Essa mesma análise que a gente está fazendo vale para um sistema que tenha 3 variáveis. Então, por exemplo, esse sistema que eu tenho aqui, x mais y mais z igual a 10, 2x mais 2y mais 2z igual a 20, menos x menos 3y mais 7 igual a 7. Perceba aqui que essas duas equações são absolutamente proporcionais. 1 meio, que é 1 meio, que é 1 meio, que é 1 meio. Se ela toda proporcional, esse sistema é SPI. Se eu tivesse aqui, em vez dos 10, 20, tivesse aqui x mais y mais z igual a 10, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, menos x menos 3y mais 7 igual a 7, o que é que eu teria aqui? Neste caso, eu teria 1 meio, 1 meio, 1 meio,
10 sobre 2. Eu teria esse igual a esse, igual a esse, mas esse é diferente desse. Então o que é que eu teria aqui? Eu teria um sistema que seria impossível. É isso.